Quem é assinante do Giro Latino, quem nos acompanha e já recebe a newsletter todo sábado pela manhã, já sabe que nos últimos meses nós passamos a manter a seção Dá-lhe um Vistaço, que são dicas culturais de séries, filmes, livros, eventos para participar que são interessantes para quem quer saber mais da América Latina, que é o nosso grande foco. Hoje o Vistaço é um pouco diferente, a gente vai fazer em vídeo, porque nós recebemos uma gentileza da editora Expressão Popular, que nos presenteou então com a biografia, a reedição da biografia do Victor Hara, Canção Inacabada, escrita pela viúva dele, a Joan Hara. E é uma excelente notícia que esse livro tenha voltado a existir no Brasil, porque ele já teve uma edição, mas é bastante antiga, ela já tem 24 anos, foi lá em 1998, esse livro aqui, inclusive, é pela editora Record, também a Canção Inacabada, edição de 98. Desde então a gente não teve novas reedições, esse livro foi se tornando cada vez mais raro, você ainda achava em sebos, muitas vezes nem nisso, ele tinha sumido até da estante virtual. Vocês podem ver aqui que é um livro que está extremamente marcado, é um livro que eu li, estudei bastante, porque eu mesmo escrevi um livro-reportagem sobre o Victor Hara, a vida dele e a prisão política dele. É o Estádio Chile, 1973, Morte e Vida de Victor Hara, a voz da Revolução Chilena. Não é sobre ele que eu vou falar aqui hoje, mas é talvez um motivo a mais para vocês confiarem na recomendação que eu faço, então, desta biografia que a Expressão Popular está relançando. É o grande livro sobre Victor Hara. Sem dúvida alguma, é um livro extremamente sensível, não poderia ser diferente, escrito pela viúva dele. Para quem não conhece o Victor Hara, a gente poderia passar um tempão falando sobre ele, mas em resumo, ele era um dos grandes expoentes do movimento conhecido como a Nova Canção Chilena. Um movimento de busca do folclore nacional do Chile. Os autores viajavam pelo interior do país buscando instrumentos, ritmos tradicionais, mas não era esse folclore estático, não era essa coisa de apenas vamos recuperar essas canções que eram entoadas pelos nossos antepassados. Era pegar isso e transformar em algo novo. Por isso a Nova Canção Chilena ela se torna um fenômeno nos anos 60, e muito marcada pelo seu posicionamento político. Muitos desses autores são engajados politicamente à esquerda. O próprio Victor Hara, ele é membro do Partido Comunista do Chile, e ele vai ser extremamente ativo nas campanhas eleitorais do Salvador Allende. Quando vem o golpe em 73, eles são imediatamente visados pela ditadura e são perseguidos, e o Victor Hara se torna, então, o grande símbolo da violência que vem no 11 de setembro de 73. Ele é preso na semana imediatamente após o golpe e morto antes que aquela semana acabe. Ele vai ser preso no Estádio Chile, não é o Estádio Nacional, muita gente faz essa confusão. O Estádio Chile é um ginásio na capital chilena, não é o grande estádio de futebol, e lá ele acaba sendo executado. Muitos dos prisioneiros seriam levados ao Estádio Nacional, isso não chega a acontecer com Victor Hara, ele fica lá mesmo, ele é morto lá, e hoje aquele recinto é conhecido como Estádio Victor Hara, em homenagem a ele. Isso acontece, como eu disse, na primeira semana, imediatamente após o golpe, vira um evento que demonstra a brutalidade da ditadura dentro e fora do Chile, vira também um alerta para os apoiadores do antigo governo. Se nós somos capazes de matar até mesmo o Victor Hara, tão conhecido, tão famoso, tão amado por tanta gente, o que sobra para você que é apenas um militante comum? E tudo isso, então, é o que a Joan conta neste livro. Nesse livro que ela escreve em 1983, ela está já exilada na Inglaterra, ela é inglesa, ela tinha emigrado para o Chile, vive muitos anos lá, se casa com Victor Hara. Quando vem o golpe, a perseguição que ela sente tão brutalmente, tão de perto, ela acaba tendo que deixar o país. Em 83, 10 anos após o golpe, 10 anos após a morte do Victor, ela escreve esse livro, publicado pela primeira vez em inglês. Ele vai sair nos anos 90 só no Chile, depois do fim da ditadura, que acaba só ali na virada dos anos 80 para os anos 90. Esse livro sai por lá e também quase simultaneamente acaba saindo aqui no Brasil em 98, naquela edição da Record que eu mostrei para vocês. Desde então, a gente não teve outro livro publicado em português brasileiro, não teve outra edição publicada em português brasileira desse livro. A gente teve muitos livros sobre Victor Hara, mas nunca mais a Canção Inacabada, a grande obra, a obra canônica, digamos assim, para contar a vida dele, que agora, então, a Expressão Popular traz de volta. O que esse livro tem de diferente em relação àquele de 98? Ele é uma edição revisada, sim, o texto principal é praticamente o mesmo, mas ele traz, além do epílogo original de 98, o epílogo de 98 já falava um pouco sobre os inícios da Fundação Victor Hara, essa instituição fundada no Chile pela família do Victor para preservar o seu legado, para lutar por direitos humanos, para incentivar novos artistas.
Agora tem um pós-epílogo, digamos assim, dessa nova edição, escrito pelo Jorge Montealegre, escritor, poeta, ele próprio um sobrevivente da ditadura chilena, foi preso no Estádio Nacional, foi preso no campo de concentração de Chacabuco, hoje trabalha junto com a Fundação Victor Jara, e ele repassa um pouco, então, o que aconteceu nesses 20 e tantos anos, desde que a Joan publicou esse livro lá no Chile, com aquele epílogo original. E nós temos, no início, uma nota editorial que traz um pouco como avançou a questão judicial desse caso, porque nos anos 2010 nós tivemos finalmente a descoberta de alguns dos militares envolvidos no crime, nós tivemos o julgamento, nós tivemos inclusive algumas sentenças que saíram, e isso está ali. Não vou dizer, então, não é um livro que aprofunda muito essa questão, porque ele preserva principalmente o texto original, aquele texto dos anos 80. Não vale a pena ser lido por isso de jeito algum, claro que vale. É um livro extremamente fundamental para se entender a história da América Latina, é uma biografia extremamente sensível e, como eu disse, é um livro que tinha se tornado muito, muito raro aqui no Brasil. Então agora temos essa oportunidade incrível que a editora Expressão Popular nos proporciona com essa nova edição, muito bonita, não é apenas porque eles mandaram para nós, eu até demorei para gravar esse vídeo porque eu queria falar com mais substância do que esse livro está trazendo. Então fica a recomendação, dá-lhe um vistaço na Canção Inacabada de John Jara, contando a história de Victor Jara, a voz da Revolução Chilena.